Oi, oi! Seja bem-vindo para mais uma aula de alemão com Sina. Nesta aula você vai aprender a ordem das palavras na frase, ou seja, die Wortstellung em alemão. Vamos lá? Auf geht's! Aqui a gente tem uma frase afirmativa. É uma frase normal. Vamos ler. Ich habe einen Bruder. Quer dizer o quê? Eu tenho um irmão. Vamos analisar as partes dessa frase. Ich é o sujeito da frase. É a pessoa que faz a ação da frase. Ich. Posição 2, a gente tem o verbo. Tenho, eu tenho. Um verbo, posição 2. E na posição 3, a gente tem o objeto. Ich habe einen Bruder. Eu tenho um irmão. Então, o irmão é o objeto, porque o sujeito faz uma ação com o objeto. Vamos ver um outro exemplo. Ich esse eine Pizza. Quer dizer o quê? Eu como uma pizza. Vamos analisar o que tem na posição 1. Claro, o sujeito. O que tem na posição 2? O verbo essen, comer. E na posição 3 tem o objeto, que é eine Pizza, uma pizza, que está sendo comido, né? Então, o sujeito faz a ação em cima do objeto. Eu como a pizza. Muito bom. E agora, vamos olhar para uma pergunta. Hast du einen Bruder? Quer dizer, você tem um irmão? E você percebeu já a diferença? Em alemão, para fazer uma pergunta, a gente tem que começar com o verbo. Hast du einen Bruder? Tem você um irmão? Em português fica tudo igual. A gente só muda o tom da voz, a entonação. Você tem um irmão? A gente sobe. E aí sabemos que é uma pergunta. Em alemão, muito importante, a gente inverte o verbo com o sujeito. Hast du einen Bruder? Tem você um irmão? Muito bom. Uma outra pergunta. Hast du ein Lieblingsessen? Quer dizer, você tem uma comida favorita? Começamos com o verbo hast, depois o sujeito du, ein Lieblingsessen, o objeto, uma comida favorita. Então, muito importante que em perguntas o verbo fica na posição 1. Vamos lembrar agora as regras da ordem de frase. Regra de ouro, muito importante, e você vai ver, vamos falar muito sobre essa regra no futuro. O verbo fica na posição 2 quando se trata de uma frase afirmativa, sem ser pergunta. Na pergunta, fica na posição 1. Mas em outras frases normais, então afirmativas, o verbo fica na posição 2. Muito importante. Só que na pergunta temos que inverter e o verbo fica na posição 1. Muito bom! Parabéns! Você concluiu mais uma aula e agora você sabe regras importantíssimas sobre a ordem da frase em alemão. Até a próxima aula und tschüss!